Antes de Deus liberar uma nova estação na vida de alguém, quase sempre existem sinais espirituais. Não são sinais visíveis para todos, mas quem está sensível a Deus começa a perceber algo que está mudando no mundo espiritual. Muitas pessoas pensam que a prosperidade chega de forma repentina, como um golpe de sorte ou um acaso da vida, mas quando observamos a Bíblia com atenção, nós percebemos que Deus trabalha com processos. Antes de liberar prosperidade sobre a vida de uma pessoa, Ele prepara essa pessoa, ajusta o coração, alinha o coração ao Senhor, organiza as circunstâncias e permite que situações que revelam quem realmente está pronto para carregar uma bênção ainda maior. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, ele declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Isso significa que prosperidade também tem um tempo espiritual. E antes deste tempo chegar, existem sinais que começam a aparecer. E o primeiro sinal que aparece é quando Deus começa a confrontar profundamente o coração dessa pessoa. Antes da prosperidade vir, Deus trata o seu interior. Ele começa a revelar atitudes, pensamentos e áreas da vida que precisam ser alinhadas a Deus. Muitas vezes isso acontece através da palavra dele, através da convicção no coração ou até através de situações que expõem as fraquezas que antes estavam escondidas. Isso acontece porque a prosperidade financeira amplifica quem a pessoa já é. Se o coração não estiver 100% alinhado, a bênção pode se tornar um peso ou uma arma espiritual. Por isso, em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O segundo sinal é quando Deus começa a exigir a fidelidade nas pequenas coisas. Pessoas que estão perto de entrar em uma nova estação espiritual frequentemente passam por testes de fidelidade. Até pequenas decisões começam a ter grande importância. Deus observa como a pessoa reage quando ninguém mais está olhando, quando não há recompensas, quando não existe reconhecimento. Jesus revelou essa lei espiritual em Lucas, no capítulo 16, no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso mostra que a prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a fidelidade é construída no pouco. O terceiro sinal é quando as portas erradas começam a ser fechadas. E muitas pessoas interpretam as portas fechadas como sendo uma rejeição ou até fracasso. Mas muitas vezes, Deus está simplesmente protegendo o seu destino daquela pessoa, o destino dessa pessoa. Existem oportunidades que parecem ser boas no momento, mas que poderiam desviar completamente o propósito que Deus tem preparado. Por isso, em Provérbios capítulo 16, no versículo 9, ele declara: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o coração. O Senhor lhe dirige os passos, perdão. Às vezes, Deus fecha uma porta, porque está preparando uma bem maior. O quarto sinal é um período de deserto aparente de atraso, ou aparente de atraso. Quase todas as pessoas que foram levantadas por Deus passaram por uma fase em que parecia que nada acontecia. E foi assim com José na prisão, com Davi,
no anonimato e até com Moisés no deserto. O deserto não é um lugar de abandono, é um lugar de preparação. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração. Deus permite o deserto para formar o nosso caráter, quebrar o nosso orgulho, ensinar-nos a dependência dele. O quinto sinal é quando Deus começa a remover pessoas da sua vida. Exatamente. Às vezes, antes de Deus te prosperar, algumas relações, alguns relacionamentos precisam ser afastados. Pessoas que antes estavam presentes começam a simplesmente desaparecer dos seus caminhos. Isso pode até parecer doloroso, mas muitas vezes é um processo necessário. E existem pessoas que não suportariam a estação que Deus está preparando para você. Eles não suportariam te ver crescendo e precisam ser tirados. Algumas pessoas carregam inveja. Outras carregam incredulidade, sim, falta de fé em você. Outras simplesmente não estão alinhadas com o seu destino, com o destino que Deus tem preparado para você. Em Provérbios 13, no versículo 20, diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Deus te protege. Sim, Deus protege o destino de quem Ele está preparando. O sexto sinal é quando Deus começa a liberar pequenas evidências a seu favor. Antes de uma grande mudança, Deus muitas vezes libera pequenos sinais de que algo está se movendo no mundo espiritual. Pequenas portas começam a se abrir. Pequenas oportunidades surgem, conexões inesperadas aparecem. E estes sinais, eles funcionam como confirmações espirituais de que uma nova estação está próxima. Em Salmos, capítulo 5, no versículo 12, ele nos declara: Pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o cercas de favor, como de um escudo. O favor de Deus começa a aparecer de uma forma sutil, antes de se manifestar plenamente. E o sétimo e último sinal é uma inquietação espiritual que surge dentro dessa pessoa. Quando Deus está prestes a mudar uma estação, Ele muitas vezes coloca um senso de expectativas no coração. A pessoa começa a sentir que algo está prestes a acontecer, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado. É uma sensação de que o tempo antigo já terminou. Isso acontece porque Deus já começou a mover no mundo espiritual. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, ele declara: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Deus sempre começa algo novo no invisível, antes de a tornar visível. Mas ainda existe algo extremamente importante sobre estes sinais. Muitos os experimentam, mas poucos permanecem firmes até o momento da virada. Algumas pessoas desistem no meio desse processo. Outras se distraem e outras se revoltam contra Deus, porque o processo parece que demora demais. Mas aqueles que permanecem fiéis até o fim experimentam algo que a Bíblia revela repetidamente, chamado o momento da mudança. Foi assim com José, que saiu da prisão para governar o Egito em um único dia. Foi assim com Jó, que depois da sua prova recebeu o dobro de tudo. Foi assim com Davi, que passou anos no anonimato antes de se tornar o rei.
Isso mostra que a prosperidade no reino de Deus não é apenas um evento financeiro. Ela é o resultado de um processo espiritual. E quando Deus termina esse processo, a vida da pessoa entra em uma nova estação. E na próxima mensagem desse canal, vamos revelar algo que quase ninguém fala sobre a prosperidade espiritual, que é falar sobre o silêncio, que faz muitas pessoas até perderem o momento em que Deus estava prestes a prosperá-los. Muitas vezes a prosperidade estava tão próxima, mas as decisões erradas interromperam esse processo. E entender isso pode proteger você, proteger completamente o seu destino. Então permaneça fiel no processo. Porque quando Deus decidir prosperar alguém, não existe oposição espiritual, circunstâncias humanas ou dificuldades naturais capazes de impedir o que Ele determinou. E o mesmo Deus que muda a história de tantos homens e mulheres na Bíblia continua escrevendo novas histórias hoje também. E assim eu agradeço a todos que interagem com o meu canal, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e assim aumentando a audiência do meu canal. E se você também deseja adquirir um material completo de alinhamento nas 12 áreas da vida, principalmente na financeira, para que você adquira alinhamento completo com a perfeita vontade do Senhor, é só entrar em contato com o meu telefone que está no meu perfil, tá bom? Procurem lá e entrem em contato comigo e escrevam, manda a mensagem alinhamento para que eu saiba do que se trata, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.